mulheres maravilhosas. Gente, estou muito feliz com a presença de todas vocês. Todas vocês são muito especiais, assim, principalmente nesse tema que a gente está trazendo, que é de mulher, empreendedorismo, startup, tecnologia, corporativismo, etc. Eu sou a Lígia, uma das idealizadoras desse projeto. Para quem viu os outros webinários sabe que eu tenho dificuldade em falar essa palavra, idealizadoras. Daqui uns 3 já tá top. Não é? Mas está ficando bom. Cada webinar melhora. E a Maria também, que está aqui com a gente, que é uma das idealizadoras, e a Helena, que não está, infelizmente ela não pôde comparecer, que faz parte. E a gente convida sempre mulheres maravilhosas, com muita propriedade de fala nos temas que a gente está escolhendo. Nesse webinar não foi diferente, só tem mulher incrível, vou deixar elas se apresentarem daqui a pouco. E para contextualizar um pouco o tema para vocês, a gente está falando bastante, né, sobre feminismo, a gente dá exemplos, o que é um machismo, quando que é uma situação machista, a gente observa muito as situações hoje no nosso redor, se não observa, deveria, mas eu acho que quem está começando a se inteirar mais nesse assunto, provavelmente vocês que estão aqui, vocês que estão assistindo, porque querem mais informação, já tem uma noção, a gente estuda sobre o tema, às vezes até a gente ensina, dá alguns conselhos para as amigas, aponta, isso foi machismo por causa disso, mas sempre tem algum bloqueio. Quando é com a gente, sempre tem alguma voz que paralisa na hora de agir, que a gente se questiona, será que a gente é bom o suficiente para isso? Será que eu mereço esse mérito que eu estou recebendo? Será que, sei lá, eu não poderia ser melhor ou estar fazendo algo diferente? E é muito difícil lidar com esse aspecto emocional e com esse auto-boicote que às vezes a gente tem por causa das questões sociais, estruturais que a gente está envolvida. Ainda é muito enraizado, né, o machismo na nossa sociedade. E aí, esse é exatamente o tema de hoje do webinar, de como que a gente consegue trabalhar o empoderamento feminino, fazendo sim uma análise crítica do contexto, mas atuando principalmente na mudança de dentro para fora. E aí, para isso, a gente trouxe essas convidadas super, hiper, megas especiais. Acho que por ordem de quadrinho aqui, Má, você quer se apresentar? Daí a Ana depois, Michele, Ju, Renata. Fechou? Fechou. Gente, obrigada por estarem aqui de novo. Obrigada a todas as convidadas. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Eu sou a Maria, para quem já está assistindo já me conhece. Eu sou uma das idealizadoras do projeto junto com a Lígia, viu? Foi. E com a Helena. E eu queria que vocês se apresentassem e contassem um pouquinho quem vocês são, para a gente realmente entrar no tema. E para mim é um tema muito engrandecedor, porque eu sou uma, amante de terapia, assim. Então, falou de olhar para dentro, eu já, quero falar sobre isso, amo. Então, estou muito feliz que o tema de hoje é esse, porque a gente precisa estar forte por dentro para conseguir passar por tudo no mundo real, né? Então, se apresentem, por favor, e sejam bem-vindas. Gente, prazer participar dessa conversa. Falou de olhar para dentro, também tô dentro, Maria. Me identifiquei bastante com a tua fala. Não é à toa que eu fui fazer a faculdade de psicologia, então entender por que as pessoas funcionam como elas funcionam é a minha curiosidade desde sempre, né? E eu costumo dizer que eu ainda não saí da fase dos 2 anos do porquê. Eu fico tentando entender por que as pessoas estão fazendo como elas estão fazendo, por que o contexto está como ele está acontecendo. Então eu sou sempre muito curiosa para entender por que as coisas funcionam como funcionam. Tenho essa curiosidade para entender por que os outros funcionam desse jeito, e também tenho muita curiosidade para me entender, né, que com 40 anos eu ainda não cheguei lá, ainda não me entendi. Acho que uma informação bem importante a meu respeito é que eu sou mãe de 3 lindas crianças, e isso fala muito de quem eu sou, né, eu acho que eu sou uma pessoa que veio para desenvolver e veio para cuidar, então faz todo sentido eu ter muito filho mesmo, faz todo sentido eu estar no RH mesmo. Faz 20 anos que eu trabalho em recursos humanos e faz 3 anos que eu tenho a minha consultoria Lidera. A gente trabalha com gestão de talentos bem focadinho para empresas de crescimento exponencial, que também é outra coisa que eu descobri que eu gosto bastante, que é esse segmento, né? Faz muitos anos que eu trabalho com diversidade, já faz uns 10 anos que eu venho tentando entender o que é isso de verdade, né? O que é incluir, o que é integrar
E quando a gente fala de diversidade e inclusão de gênero, é um assunto que me pega porque eu tenho narrativas na primeira pessoa, né? Quem é a mulher no ambiente de trabalho, né? Então, eu estou bem ansiosa para a gente aprofundar essa conversa hoje. A Ana, ela já sempre deixa a barra lá em cima, né? Então, agora, para fazer uma apresentação à altura disso, a pessoa já começa a ficar nervosa aqui, já na abertura. Bom, eu também sou psicóloga, nem vou chover no molhado, esse tipo de assunto me pega de vez, né? Tanto que quando a Ana falou, olha, vai rolar uma conversa dessa, tu quer participar? Eu falei, quero, tu me diz só quando e né, onde é que eu entro? E aí deu a casa do destino, que essa semana passada eu não tinha condições. E aí ela me falou assim, olha, acho que é para tu participar, porque foi transferida. Eu falei, então, vamos lá. É o destino que nos colocou aqui. Foi isso mesmo. Então, como eu acredito que o acaso não existe, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que a gente tinha que estar aqui fazendo essa conversa. Vai ser sensacional. Então, de ser psicóloga, um pouco como a Ana, assim, muito curiosa sobre como as coisas funcionam, né? E muito curiosa para o que está além do dito. Então, eu estou sempre prestando atenção no que a pessoa está dizendo e o que ela não está dizendo. E quando a gente está falando de machismo e qualquer outro tipo de preconceito, isso está muito presente. Então, eu sou uma pessoa muito antenada. Não foi sempre assim, depois eu posso falar sobre isso, mas eu fico sempre procurando nas entrelinhas o que não está sendo falado, porque eu acho que tem muita coisa que circula nisso também. Eu trabalho com RH também há 17 anos. 17 anos. Então, descobri que é um ambiente onde eu consigo atingir mais pessoas ao mesmo tempo. E por isso me apaixonei, também com uma paixão muito forte por negócio, por esse dinamismo, por essa coisa que nos move, que nos leva a direções diferentes, e por isso acabei também, já passei por diversas indústrias, mas o mercado de tecnologia é o que me pegou também, pela velocidade, pela agilidade, como as coisas mudam muito rápido. Então, eu acabei chegando, eu passei já a terceira empresa de tecnologia que eu estou, e espero não sair desse mercado, porque é uma paixão também, acaba sendo uma cachaça, eu digo, né? Difícil ficar longe, assim, dessa velocidade. Então, eu estou na Nelway hoje, uma empresa de Big Data Analytics e Inteligência Artificial, com sede em Florianópolis, São Paulo e também em Brasília. Eu fico em Florianópolis, e comecei junto com a pandemia lá, então eu estou aí nessa experiência de integração e onboarding, e agora já me sentindo super em casa, literalmente, mas também me sentindo integrada nessa nova empresa, sendo que num ambiente completamente virtual, né? Então estou vivendo essa experiência aí com todo mundo, mas já me sentindo em casa mesmo, de verdade, me sentindo parte desta empresa, e estou liderando o time de gente de gestão lá. Então, por enquanto, vamos ficar por aqui. Legal. Muito bom. Bora lá. Obrigada, Lígia, Maria, Helena, que não está aqui, ainda não conheci, mas obrigada pelo convite. Sei que a Ana também me deu um ping à parte aqui, agradeço a lembrarem de mim, fico super feliz de ter um tempinho mais para conversar sobre esse tema, obviamente super quente para todos nós, né? Eu sempre me debato quando eu tenho que me apresentar, porque eu acho que mora um monte de gente dentro de mim. Então, depende da hora, né? E não mora só mulher, não. Mora homem, mora trans, mora tudo, assim, mora nessas várias coisas, né? Como a Ana falou. Eu acho que a Ana foi mais para uma linha de se alguém me entender, me explica, né? Eu até tenho me entendido bem recentemente, assim, eu tô numa fase bem resolvida, assim, mas tem um monte de gente que mora dentro de mim. Ultimamente tem morado professor, também tem várias profissões, né? Eu tenho desempenhado algumas delas bem, algumas delas mal, né? E a gente segue tentando equilibrar os pratinhos. Eu encho a boca para falar que eu tenho bastante prazer no meu âmbito profissional, né? Eu trabalho na RD, que é uma empresa de automação de marketing e vendas para pequenas e médias empresas. Então, é uma empresa de tecnologia, SaaS, né? E eu encho a boca para dizer que eu sou responsável por um time grande, super bacana, que eu tenho bastante orgulho. A gente está fazendo bastante impacto no mercado, então fico bem orgulhosa do time. E eu também sou investidora, sou mentora, sou advisor, então quando junto esse monte de palavra e mulher na mesma frase,
a gente não costuma ouvir. Então, fico bastante orgulhosa, estou aqui à disposição para bater um papo sobre isso. Muito bom. E agora é a Rê. Maravilha. Obrigada pelo convite também, gente. Acho que para mim, todo o lance que vocês falaram de empoderamento de dentro para fora, eu acho que é muito mais relevante quando a gente fala do mundo feminino, né? Que acho que a gente tem que realmente encontrar muito a nossa força interna e se reconhecer por isso, para aí depois conseguir lutar contra o que vier do mundo externo também. Mas só para me apresentar rapidamente, eu sou empreendedora, né? Eu tenho uma startup de desenvolvimento infantil, que originalmente tinha um modelo de negócio para empoderar mulheres em contextos periféricos. Então, acho que eu tenho mais um lado também de experiência que acho que é legal compartilhar, de ter lidado com muitas mulheres na periferia, de ter uma perspectiva do mundinho fora do nosso mundinho aqui que a gente vive, branco e afim, bolha, do Brasil, do 1% que a gente vive. Exato, nossa bolha do 1%, né? Mas, então, acho que é legal, talvez, compartilhar um pouco disso, mas enfim, hoje tem um modelo de negócio de desenvolvimento infantil que está indo muito mais para esse lado de tecnologia, na revisão pós-pandemia do que é um modelo de negócio, né? Que trabalhar com a educação infantil na periferia, na pandemia, digamos que a gente teve que remodelar rápido nosso caminho. Então, enfim, agora eu estou lidando muito com mães e também posso trazer a perspectiva dessa vida de mães interagindo com as várias funções sociais, inclusive a de professor na pandemia. Mas trazendo um lado pessoal, acho que eu trabalhei 7 anos na Endeavor, e lidei muito com empreendedores e muito com homens, inclusive os empreendedores da ANEL, empreendedores da RD, né, esses ótimos empreendedores, infelizmente poucas empreendedoras que a gente tinha lá, né? E quero ser uma espécime para falar que empreendedoras também podem crescer, ser escaláveis e afins. Então, enfim, cruzei o lado da ponte, depois de ter trabalhado 7 anos na Endeavor, fiz um mestrado em educação e aí fui empreender mesmo, e agora estou pensando, né, e reinventando o modelo para ser um modelo escalável, para resolver o problema de muitas famílias e que no final, principalmente mães e mulheres, né, que maternidade também é um assunto que infelizmente ainda recai muito mais sobre a mulher do que sobre o homem. Então, também outras perspectivas que acho que eu posso trazer um pouco mais, independente de qual renda social, a gente sabe que isso é uma realidade meio, né, universal, do quanto a maternidade está na mão da mulher e acaba tendo, né, a parentalidade, e aí acaba tendo uma influência na nossa carreira, no nosso empoderamento, nesses trade-offs que a gente faz, enfim, das outras funções sociais que a gente quer cumprir no universo. Sim. Isso aí. A gente acho teve um webinar falando sobre... Travou. Pode falar. Não, acho que depois dessa apresentação dá para entender por que são essas 4 que estão aqui com a gente, né? Não precisa nem dizer nada. Cara, não é? Não tá irado? Eu tô muito feliz com isso. E a gente teve um webinar falando sobre maternidade, mas acho sempre bom trazer essa perspectiva, até porque essa acaba não sendo o meu lugar de fala, nem da Maria, mas é um grande desafio quando a gente fala de mulher no ambiente corporativo, equilibrar, né, esses pontos, e a gente vai ter também um próximo webinar que é falando da mulher na posição de empreendedora, de dona do próprio negócio, que muitas acabam seguindo esse caminho porque virou mãe e precisa de mais liberdade, de mais flexibilidade de horário. Então, muito legal a apresentação de todas, eu acho que a tua apresentação, os pontos que você trouxe também faz bastante sentido com o que a gente quer para o projeto do Startup Woman mesmo. A gente entrando... Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu, se deixar, eu falo, viu? Bora! Vai, a matraca. E aí, entrando um pouco também já no tema, assim, eu considero também muito importante de abordar, quando a gente fala de empoderamento feminino, é que essa questão da sabotagem, assim, a mulher, ela, querendo ou não, ela tá constantemente se sabotando ou até se duvidando de suas capacidades. Eu vejo com muita frequência, inclusive comigo mesmo, falta de confiança em determinadas escolhas, em aceitar determinados desafios. No próprio livro da Sheryl Sandberg, ela fala, as mulheres
precisavam trocar, né, essa forma de pensar, que é, eu não acho que eu não consigo fazer isso, eu não estou capacitada para isso, eu vou aprender fazendo, e eu acho que é um perfil muito característico do homem, do masculino. Então, coisas bobas, assim, que no final das contas, na soma, impede que mulher seja empreendedora, impede que mulher esteja em cargo de liderança, como vocês estão. Então, acho bem importante a gente tratar desse tema. E se a gente puder falar, assim, começar a falar sobre esse tema, o que vocês pensam sobre os obstáculos, assim, hoje quais são os principais obstáculos internos, assim, que nós mulheres temos e que impedem a gente de se fortalecer, sabe, de se empoderar nesse caminho? Acho que eu vou começar para esquentar, veio um monte de coisa na minha cabeça quando você estava falando, Lídia. Acho que, assim, embora eu concorde com a tua pergunta, eu queria fazer uma provocação diferente, né? Porque eu acho que tem essa sabotagem, e a gente estava, né, quando a gente estava esquentando, a gente estava falando um pouquinho mais sobre isso. Eu não sei se essa sabotagem vem apenas da barra crítica e da gente achar que não pode, ou do nosso medo de assumir riscos. Eu recentemente tenho cruzado com mais casos de mulheres que optam, de forma intencional ou não, por ficar numa zona de conforto maior, tá? Se tem consciência de que, porque a gente sabe que, assim, tudo na vida é trade-off, de certa forma, né? Você vai ser melhor em alguma coisa e vai deixar esse tempo de fazer outra coisa, e a gente passa a vida tentando fazer as duas coisas se encaixarem, quando na prática a gente tem que saber que a gente tem que focar esforços e priorizar o que é importante para a gente. Muitas vezes a gente fala, a mulher não isso, a mulher não aquilo, mas os homens também abriam mão de muita coisa, né? Talvez era mais natural para eles abrirem mão de muita coisa, de tempo com os filhos, as viagens, etc., porque era talvez mais socialmente aceito, e para a mulher não seja tão socialmente aceito, mas eles também tiveram que abrir mão de muita coisa. E eu posso apostar com você que vários deles que tinham esse papel também não queriam abrir mão dessas coisas que eles estavam abrindo, né? Então, a provocação que eu faço nessa autossabotagem, além de se joga, né? Aceita, né? Entende que é risco e tá ok conviver com risco, que isso vai te acelerar em vários momentos, se for um risco calculado, né? Lembrar que não tem teto, né? Lembrar que, enfim, daí tem N formas de entender se está pronto para assumir o risco ou não, e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas não acho que seja só a mulher achar que não pode, né? Muitas vezes a mulher não quer ou não está preparada para assumir os riscos que são necessários, ou fica tentando ser tudo mesmo ao mesmo tempo e não faz as pazes com as coisas que ela não vai fazer bem, que ela não vai exercitar, que ela não vai se destacar. Se eu não me engano, tem uma pesquisa do LinkedIn. Já comecei para esquentar. Já dou. Vamos lá. Se eu não me engano, tem uma pesquisa do LinkedIn. Eu não estou com os dados aqui, mas depois a gente traz e compartilha. Falando do volume, né? Como que é maior o volume de mulheres que não se inscrevem em cargos que elas não têm todas as capacidades e que precisam desenvolver, que tipo, existe uma barreira para o risco que é natural, quem dera não existisse, mas que provavelmente por causa da parte de fora e de todo o histórico, né? Existe uma barreira que mulheres não se arriscam mesmo, assim, com dados, né? É muito menos do que homens. E é bizarro, né? Quando eu assisti isso e eu fiquei assim, meu Deus, e é isso mesmo, né? Por que a gente tem esse setado na cabeça de que a gente só pode se inscrever em cargos que a gente está extremamente pronto, a gente só pode arriscar pedir uma promoção se já estiver exercendo aquele cargo de gerente e segurando todos os pratos há 2 anos, e aí que tu pede para realmente virar gerente, sabe? Tipo, como assim? Eu queria queria aprofundar um pouquinho quando vocês falam do risco, né? Porque é risco do quê, na verdade? Acho que essa é uma pergunta importante, né? A gente vai acontecer, né? Se a gente acredita, né, que realmente mulher corre menos risco, e é uma coisa que eu tenho que refletir um pouco, porque eu não sei se eu concordo, mas é risco do quê? E aí eu volto para a Sheryl, que a Lígia já trouxe, e no livro dela ela faz uma pergunta que eu me faço direto, assim, que é:
o que você faria se você não tivesse medo? Que eu acho que é uma pergunta que vale para homem ou para mulher, né? Mas ela traz essa... E, gente, eu faria muita coisa diferente. E aí a pergunta que eu me faço é medo do quê? Que eu acho que conversa muito com isso que eu tô falando, risco do quê, né? E quando a gente saiu agora um estudo, agora em 2019, que eu acho que é dessas grandes McKinsey da vida, que eles fizeram um estudo com mulheres executivas e que elas trouxeram nas suas histórias uma questão de cuidar, né? Que é uma coisa que a gente sabe que a mulher está mais propensa a isso, fisiologicamente e tal. E aí, essa questão de cuidar faz com que quando a gente vá construindo uma vida, tô tentando explicar, né? Tô tentando chegar no porquê, assim. Que a gente se importe um pouco mais com o que os outros pensam. E aí, no livro da Sheryl, ela bate muito na gente, né? Ela tenta jogar a gente para cima e empoderar, mas ela dá umas batidas poderosas também, né? Ela fala muito dessa questão de necessidade de aceitação. E aí, quando a gente começa a falar de risco, do que você não faz com medo, o que traz nessa pesquisa que eu estou comentando com vocês, eles chegam à conclusão, as mulheres dizem que para você chegar num cargo de liderança, o que você mais precisa é de autoconfiança. Elas chegam nessa pesquisa, elas chegam a essa conclusão. E aí, quando eles perguntam para essas mulheres se elas são autoconfiantes, elas dizem que não. Então, eu ainda não sei explicar exatamente qual é, mas eu vejo uma correlação entre o medo de arriscar, né, e a baixa autoconfiança. Sim. E aí, quando a gente começa a falar de síndrome do impostor, que acho que foi um pouco a provocação da Lígia, que a gente sabe que 70% das pessoas em algum momento da vida apresentam os sintomas, é mais comum nas mulheres, né? E eu não queria, assim, ficar tendo uma conversa data analytics aqui, né? Data-driven, mas eu acho que é importante a gente refletir no que acontece com a maioria, porque eu acho que nós 6, a gente tem uma coisa de contravenção, assim, né, de sair um pouco, de desafiar essa média, né, mas eu confesso para vocês que eu tenho vários momentos que a minha autoconfiança, acho que todo mundo, né? Nossa, e aí eu não arrisco. Então, assim, tem contextos onde eu arrisco e tem contextos onde eu não arrisco. Então, eu não sei se a gente consegue generalizar, sabe? Mas eu vejo que existe uma provável correlação entre o risco e a autoconfiança. Queria ouvir se fez sentido para vocês, assim. Sim, para mim, eu acho que o risco que você coloca, né, eu acho que o lance da aceitação, da validação externa é algo que, com certeza, faz muito sentido como, no final, o grande risco é você se colocar fora desse circuito, né, você ser considerada agressivo demais, ser considerada, né, enfim, tem sempre essa linha tênue do papel da mulher, o quanto a gente pode se colocar, o quanto a gente vira agressivo demais, o quanto, enfim, esse risco overall de como você vai se posicionar e o quanto você vai ser aceito ou você não vai ser aceito. Então, mesmo quando fala de assuntos feministas, né, do quanto você levanta a bandeira, o quanto você tem que ser muito sutil. Então, eu lembro que uma vez eu fui falar com uma diretora de enfim, de grandes empresas, siderúrgica, lá. E aí é muito interessante, porque a forma como ela claramente sobreviveu até ali foi ela sendo muito sutil, e ela, não sei se ela nem enxergava mais a questão do preconceito, mas ela falava de uma forma, assim, mais jocosa, de falar, sabe o que acontecia sempre? Eu ia para uma reunião com o cara do meu time, e eu chegava na reunião e a pessoa falava, tipo, tinha muita certeza que o cara era o diretor e ela não. E aí ela falava, mas isso não é preconceito, né? E, tipo, putz, é preconceito, bastante. E o fato assim, hoje em dia, eu acho que a gente pode levantar mais essa bola. Mas no passado, talvez não, porque você levantar essa bola, você levanta a bandeira feminista e as pessoas encontram você, putz, aquela pessoa lá que, né, fica levantando a bandeira do feminismo o tempo inteiro e tal. Então, eu acho que tem um lance muito forte dessa aceitação e dessa validação e uma linha tênue que lideranças femininas principalmente precisam ter para achar o seu lugar na mesa de forma respeitosa
que as pessoas, né, te levem a sério, mas também que você não levante a bandeira demais para temas, principalmente relacionados a feminismo, para você não virar agressiva. Então, com certeza, o lance do que você falou do risco, o risco é ser expurgado, né? Como você é meio a única ali, você fica se equilibrando, fala, putz, só tô eu de mulher nessa mesa. Então, como é que eu faço? Não tenho muitas outras pessoas que vão me salvar aqui, é muito fácil eu ser expurgada. Então, esse risco de aceitação é muito claro enquanto não tem mais mulheres na mesa. Eu não queria deixar passar uma coisa que a Juliana falou, assim, na coisa, quando ela estava falando de homem, inclusive, né? O homem tem que abrir também mão de coisas, só que é socialmente aceito. E aí tu pega esse socialmente aceito e traz para nossa criação, né? E traz para tudo que é socialmente esperado de uma mulher. São muitas coisas contra as quais a gente tem que brigar para se libertar, para daí querer dizer que assume risco. Então, acho que é simplista demais e acho até que a Sheryl corre esse risco de simplificar demais, que é tipo, é só você fazer diferente. Sim. Vai lá, briga, faz, muda, vira a mesa. Não, gente, a gente tá recebendo essa carga desde que a gente nasceu, desde a barriga da mãe a gente está recebendo isso, quando descobre que é menina. E para lutar contra isso é muita energia envolvida. E eu acho que algumas conseguem antes, outras conseguem depois, outras nunca conseguem. Então, dizer que a pessoa só... eu fico um pouco também reflexiva sobre isso. Assim, só escolheu não correr riscos, eu tenho minhas dúvidas de quanto essa escolha foi consciente ou introjetada, porque é mais confortável que lutar contra tudo isso. Eu já tive momentos de pensar e repensar, vou, não vou, fui algumas vezes, outras vezes não fui, e fiquei sempre refletindo sobre essa escolha. A escolha é consciente, eu realmente, então não vou subir na carreira, né? Então, assim, eu sou mãe de 2 filhos, eu não falei isso na minha apresentação, também é super importante. E por muito tempo eu achei que ter filhos seria o fim da minha trajetória profissional, então demorei muito para ter filhos, eu tive muito medo, né? Eu cresci ouvindo que filhos atrapalham a vida, e que se você tem que dedicar energia a filhos, a carreira fica em segundo plano. Eu gostava muito já da minha carreira para poder achar que eu ia abrir mão numa boa, assim. Então, em alguns momentos, depois de já ter filhos, eu pensei, não, então eu não vou pegar esse desafio, eu não vou lutar por esse desafio, porque eu preciso equilibrar tudo, essa coisa de querer ser tudo, né? Quero ser a melhor mãe, eu quero ser a melhor profissional, eu quero ser a melhor esposa, melhor amiga, tudo. A gente tem uma barra muito alta, porque eu acredito muito que a gente introjetou isso desde pequena. A menina tem uma filha menina e um filho menino. O menino é o maior, a menina ainda é pequenininha, mas eu tento não reproduzir isso, mas quando a gente olha ao redor, tem muita coisa. A expectativa da menina é ser a perfeitinha, a comportada, a bonitinha, a arrumadinha. O menino, se tiver bagunçado, descabelado, se fizer uma sujeira, é menos exigido já desde pequeno. Então, acho que a gente tem muita coisa contra a qual lutar, e eu acho que a única maneira de ir avançando é ir com medo mesmo. Se eu tenho que dar uma dica para qualquer mulher, é assim, não espere ele desaparecer, talvez ele nunca desapareça, vai assim mesmo. Não tenho 100% de autoconfiança, até hoje não tenho, a síndrome da impostora me acompanha assim, mas volta e meia eu olho para ela e digo, fica quietinha que eu vou mesmo assim. Maravilhoso. A gente gasta energia com isso, porque são conversas que acontecem com essa pessoa que fica te criticando, que fica duvidando, né? Nossa, o tempo inteiro, e aí tu olha ao redor e pensa, eles são melhores que eu, e eles sabem mais do que eu, se eles descobrirem, na verdade, quem eu sou, eles vão ver que eu nem devia estar aqui. Né? Então, acho que é uma energia, mas assim, a única coisa que eu penso nesses momentos vai assim mesmo. Porque poderia paralisar. E eu acho que tem muito da fala sua e das meninas, a Rê falou isso, de tipo, é muito difícil quando a gente é a única numa mesa, né? E é muito... acho que a Ana que falou da questão, tô nos meus 40, tenho 3 filhos, tananã. Eu tô nos meus quase 30, e eu me sinto assim, abraçada de ouvir que vocês estão nos seus 40 e continuam sentindo igual eu tô sentindo, então tá tudo bem, sabe? Eu não preciso soltar agora, tá tudo certo. E quando a gente tá em conjunto e a gente consegue encontrar esse núcleo de
pelo menos de conversa, sabe? Não precisa ser de ajuda, não precisa ser de, tipo, uma fazendo a outra subir de cargo, não, mas de conseguir ser aberta e falar, eu me sinto assim, você também se sente? Também, tá bom, me dá a mão aqui, vamos junta, sabe? Eu tô morrendo de curiosidade para saber se a Ju se sente, às vezes, insegura também. 0%. É mesmo? Gente. Você acha, Lígia? É uma pergunta genuína isso? Tira ela do webinar. Não, eu acho que Então, pode ser. É assim, eu faço um exercício de vulnerabilidade diário, eu me exponho de forma frequente, eu falo, eu tenho medo, eu não tenho segurança, eu tenho um monte de coisa para aprender, eu faço plano de desenvolvimento, eu compartilho plano de desenvolvimento, eu acho que tem um tanto de projeção, sabe? Porque é maluco, assim, e não acho que é particular de homem, de mulher, né? Ou de homem, eu acho que quando você tem acesso a pessoas, qualquer pessoa, eu posso apostar com você, a gente vai conversar com o Obama, a gente vai conversar, sei lá, fala alguém que a gente acha que, por algum motivo, no nosso parâmetro, né, é uma pessoa completa, ou tem algum tipo de respeito, eu tenho absoluta convicção de que essas pessoas têm os seus desafios, as suas inseguranças, de novo, sendo homem ou mulher, é impossível você não ter. É impossível. Por exemplo, eu tô há 2 anos como CRO na RD, né, em Revenue. Eu vim de uma empresa, tudo bem, fiquei 20 anos na Microsoft, treinei um monte de musculatura, né, então, empresa matricial, complexa, tecnologia, etc. Então, assim, você tem que, o teu cérebro tem que crescer X% por dia, senão não tem outra opção. Logicamente, eu entrei numa posição que eu ainda não sou master. Então, eu ainda me exijo aprender diariamente para eu conseguir entregar o que eu acho na minha barra, que na barra que eu gostaria, que eu acho que é esperado. E para isso eu tenho que ler de billing, de pricing, disso. É óbvio que eu não sei um monte de coisa. E outra coisa, isso que eu acho mais louco. Qual é a graça de você saber tudo? A graça, para mim, é aprendizado. Sempre foi, sempre será. A minha prioridade são os meus filhos, mas a graça do trabalho, para mim, é aprender. Se eu estou numa posição que eu sei tudo, eu estou absolutamente bored. Então, esse lidar com o não saber, e ainda assim você ter segurança de que você sabe o suficiente, é importante. Qual que é o risco? O risco é você... qual que é o perigo, né? É você assumir os riscos sem ter pilares de sustentação. Então, não é pula de paraquedas em 10 metros sem se preparar, né? Lógico, você pode ter... então, assim, eu vou escolher um novo emprego, né? Tipo, fui convidada para XPTO. Puxa, quais são as experiências que eu já tenho? Quais são as seguranças que eu tenho? Quais são as minhas zonas de conforto? E tem um X% que pode não saber. Então, a gente sempre brinca. Se tiver 70% pronta, para quem é analítico, né? Tá 70%. Meus filhos me perguntaram. Um perguntou quantos por cento ele estava doente e outro me perguntou quantos dias faltava para ele fazer 18 anos. Eu falei, eu acho que eu estou exagerando, mas tudo bem. eu brinco assim, você está 70% pronto, pula. Eu provavelmente não estava 50% pronta quando eu pulei, ou pelo menos eu acho que eu não estava. Então, talvez a nossa barra seja sempre muito mais alta do que a barra de expectativa. Só que eu ainda acho, logicamente, eu acho que assim, não existe nenhum statement que a gente fizer hoje, nenhuma. Vai ser uma verdade absoluta. Então, assim, sei lá, a taxa, o percentual de óbitos, né, a gente sabe que do Covid, por exemplo, a gente sabe que é uma exceção se alguém que é fora do grupo de risco, etc., é 1%, mas para aquela pessoa é 0 ou 100. Então, assim, não existe uma verdade absoluta. É lógico que a gente bem preparado, protagonista, que teve muita oportunidade, etc., eu não posso fazer um statement sobre mulheres não assumirem risco que não seja dentro absolutamente do mesmo contexto, que tenha vivido o mesmo entorno que eu. Né? Mas como provocação, a provocação que eu quis deixar é as mulheres quererem. E também tá fine se não quiserem. Né? Porque eu acho que tem aquela mulherada que não acelera e se culpa. E tem aquela mulherada que acelera
E se culpa também. Que tal a gente fazer as pazes com as nossas opções? Uhum. Se forem opções, tem gente que não tem realmente opção, tem mais dificuldade de, né, enfim, assim, de novo, falando no meu contexto, né, num contexto parecido, talvez. Que tal fazer as pazes? De novo, os homens não têm segurança? Tem. Os homens talvez tenham menos necessidade de aceitação, ou são mais... Tipo, só eu falo e daí passo para outro, porque estou me alugando, mas esses dias eu ouvi uma coisa bacaninha, que, por exemplo, eu viajo bastante para Floripa, porque eu fico em São Paulo, né? E é difícil mesmo uma mulher com 2 filhos que viaje bastante, porque normalmente a cobrança social é, puxa, os filhos não vão sentir falta, e nunca ninguém provavelmente perguntou isso pro meu marido, que também viaja, e viaja mais que eu. Então, assim, eu não estou dizendo que não tem uma cobrança social, mas se eu não faço as pazes com estou educando bem os meus filhos, tenho essa segurança, e eu sempre acho que é você com você mesmo. Se você tiver uma opinião diferente da minha, e se eu quiser uma opinião de 100% das pessoas, eu vou viver eternamente infeliz. Então, essa aceitação que é o perigo, mesmo que ela seja fora da norma social. Sim. Mas é preciso criar uma casca, né, para isso acontecer. Então, eu não sei se é a casca, Maria. Não. A casca vai ajudar, é verdade. Mas o que eu fico pensando, assim, se essa mulher tiver clareza do que é sucesso para ela, e não pegar um conceito emprestado de... Gente, agora tá uma brincadeirada aqui, vocês estão ouvindo? Vai lá, tá tudo bem, super bem. Eles estão bem. É coisa boa. É barulho bom. Se a gente ficar emprestando o conceito de sucesso, acho que fica muito mais difícil para a gente ficar contente com aquilo que a gente tem, sabe? Então, quando você fala assim... Vamos julgar a gente de qualquer jeito. Eu acho que não dá pra gente... Gente, festa de casamento, faz a melhor. Pedir isso da sociedade, né? Não dá para pedir para a sociedade me acolha, a sociedade. Não, vamos julgar mesmo. A gente tem que se acolher. E aí eu acho que a casca que a Maria traz talvez venha dessa minha certeza do que é sucesso para mim e o quão próximo eu tô disso, ou o quanto eu tô respeitando isso, ou o quanto temporariamente eu não tô respeitando isso, mas eu sei por quê e sei o prazo de validade disso. Porque eu acho que... e aí uma narrativa na primeira pessoa aqui, né? A minha autoconfiança cai quando eu não estou muito satisfeita com o que eu estou fazendo. Muito certa do que eu estou fazendo, e não é só de sou talentosa ou não sou talentosa, né? Mas será que é isso mesmo? Será que é esse ambiente que eu quero estar? Quando eu começo a duvidar das decisões que eu estou tomando, se isso realmente me alimenta, ou talvez alimente mais a necessidade de quem está do lado do que de mim, aí é que eu entro numa... que a gente chamava na RD, não sei se a RD ainda usa essa expressão da espiral de merda. Imagina se a gente usaria isso. Então eu vejo que essa casca, ela é autoproduzida, talvez. Sim. Né? E eu acho que, sim, ter parceiras de jornada ajuda, né? Mas ela é mais autoproduzida, assim. Eu acho que é exatamente isso que a Ju falou, assim, já sendo íntima, né, Ju, pegando lá dos paulistas, tem muito paulista na ANEL e eu tô pegando esse ar. E todo mundo sente, é o quanto a gente se limita pelo que a gente sente que importa, e daí, estatisticamente, a gente sabe que mais mulheres se limitam pelo mesmo sentimento que talvez todo mundo sinta. Então, quando a Maria trouxe o exemplo que eu adoraria ver os dados, porque eu já tinha essa informação, mas não sabia que o LinkedIn tinha feito essa pesquisa. Eu tenho quase certeza. Que homens até 50%, se eles estão atendendo as expectativas da vaga, eles se candidatam, mulheres só se tiver 150, né? Se tiver certeza absoluta que eu tenho fit, daí eu me candidato. Isso é o que tu faz com o que tu sente, porque eu concordo, eu acho que os homens sentem, mas eles não estão nem aí, muitas vezes. A gente não, de novo, qualquer generalização é falha, mas eu acho que o quanto a gente se limita, por isso é o que conta, e por isso que sim, trocas, uma estender a mão para a outra e dizer, vai assim mesmo, não espera passar, porque tem a ver com isso que a Juliana está falando, provoca, para pensar, te questiona, desafia o teu meio ambiente. Acho que é esperado, né? O homem, assim, de forma genérica também, na nossa geração, que tende a melhorar ao longo do tempo, né?
Mas eu acho que o homem era incentivado mesmo, pula, vai, né? E a mulher não necessariamente, né? Eu acho que a casca, Maria, de certa forma, tem umas pessoas que têm mais ou menos sorte de ter sido educadas, criadas num ambiente que te lembra o tempo inteiro que não existe teto. Então, eu tive esse privilégio, né? Os meus pais sempre me falaram, aqui, ó, é teu. Vai, o que você quer daqui? É teu, né? É difícil conseguir, você tem que abrir mão de outras coisas. E eu tinha um privilégio ainda, meu pai tinha dinheiro, sabe? Não é assim, acho que tem um pouquinho que nasce, né? Aquele bichinho com você de curiosidade eterna e de você querer descobrir. Eu vejo isso nos meus filhos, né? Testando os limites e testando até onde vai, só que com segurança. Então talvez a casca seja uma segurança emocional, isso é um privilégio, né? Então, realmente tem gente que não tem, mas eventualmente, até qual o nosso papel de quem tem esse privilégio, tem a responsabilidade, o nosso papel é de mostrar, será que você tem teto? Vou dar um exemplo besta, para ficar na cabeça das pessoas. Quando eu era pequena, nós somos 5 filhos, né? 4 mulheres e um homem, e meu pai não deixava a gente sair de pijama do quarto, ponto. Não podia sair de pijama do quarto, porque imagina, uma menina, o que os outros vão pensar, cidade do interior, imagina se você aparece, sabe? Tinha muito esse lance. E daí quando eu fui morar sozinha, eu tinha acho que uns 18 anos, eu fui morar sozinha e eu não saí de pijama do quarto, porque eu, tipo, acordava, me trocava, e daí eu posso... Gente, sabe? Mas assim... Se alguém tivesse ali do meu lado e falado, por que você se troca antes de vir tomar café? É o meu processo de reflexão. Então, talvez a nossa responsabilidade é lembrar as pessoas, é dar esse lugar de fala, é realmente protagonizar as mulheres. O que me deixa muito chateada é que eu escuto muito esse discurso de muitas mulheres na liderança e não vejo ação na prática. Então, assim, eu faço um check quase que todo dia comigo mesma não é ter uma bandeira. Eu até não sou, as meninas que me conhecem melhor, assim, eu não sou tão ativista na causa, eu sou talvez até low profile demais, e fui low profile demais ao longo do caminho, porque eu também não tinha muita consciência de que precisava dessa referência. Além do que é desconfortável para nós mulheres, de forma generalizada. Por exemplo, quando eu falei ali atrás, tenho muito orgulho de ter um time grande, de ser investidora, de ser mentora, de ser advisor, do tipo, tô me achando pra caralho, entendeu? E eu tenho muito orgulho mesmo, e tenho muito orgulho. A primeira, assim, eu sempre olhei, tipo assim, alguém ia fazer uma apresentação e normalmente era um homem, tinha lá board member, advisor, blá, 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 eu falava, uau, que massa, essa pessoa deve ser... E quando por que eu não posso me orgulhar disso? E daí, por que outras mulheres... Por que só homens podem ter esse monte de título? Então, eu comecei a colocar, assim, envergonhada, desconfortável, porque eu sou humilde, no fundo. Mas, assim, eu tenho que gerenciar meu ego, né, também, mas eu acho que ele está sob controle, mas eu tenho que me orgulhar e tenho que ser essa referência, porque senão eu estou sendo desonesta com o que eu acredito. Então, quando começam a estar se achando, não, eu só estou mostrando que existe, que é possível. Eu estou sendo essa referência. E é difícil ser, tá? É desconfortável. Porque, inclusive, fica mais holofote. Então, eu acho que a Renata está, até como empreendedora, né? Mais holofote em empreendedora mulher. Deixa eu ver se ela é tudo isso mesmo, né? Parece que a lupa aumenta. Mas todas essas credenciais, deixa eu testar para ver se é isso mesmo. Entendeu? E assim, talvez até como um subterfúgio meu, eu ser vulnerável é muito mais fácil do que eu mostrar o outro lado, genuinamente. Então, assim, quando eu, assim, até assim, sei lá, em processo de, ao longo da minha trajetória, né, processos de entrevista, eu nunca fiz questão de mostrar o que eu não sou, o que eu não sei, eu sempre trouxe, olha, eu tô indo bem nisso, tô indo mal naquilo, isso aqui eu podia melhorar, isso aqui, sabe? Porque você se autodesmistifica e torna mais fácil a tua própria trajetória. Então,
assim, você nem precisa ser tudo isso mesmo. Você tem essa oportunidade de não saber e de aprender, né? Uhum. Eu gosto muito dessa tua provocação, assim, Ju, que quem disse que precisa ser tudo isso? E quem disse que eu não posso ser tudo isso, né? E quando você fala assim de... dicotômico. Não, mas é que quando você... eu estava tendo uma conversa com a Michelle esses dias sobre isso, né? Que quando... Não tem acontecido mais, mas quando eu ia fazer uma grande palestra, né? Palestra para muita gente, quando começavam a me descrever, eu ficava toda... Mas verdadeiramente sem graça. E não tinha nada ali que era mentira. Sim. Né? É muito louco, né? É muito louco, porque aí... E fui eu que escrevi. Eu escrevi uma verdade, mas aí quando boto no microfone para, sei lá, centenas de pessoas, né? Dá vergonha e eu não sei ainda do que, né? Essa é uma boa pergunta que eu tô procurando a resposta. Mas eu acho que vem uma coisa assim, de quando você diz em voz alta, talvez um medo disso que a Michelle falou, de botar uma lupa, né? Então, nossa, mas se ela é tudo isso, eu quero ver essa palestra, hein? Vai ter que detonar nessa palestra. Essa palestra vai ter que... a lifetime palestra, assim. Então, eu vejo que eu me sinto num diálogo interno constante entre me lembrar quem eu sou, e talentos, né? Me lembrar onde eu gostaria de estar e ter um diálogo e não uma briga interna com essas diferenças, sabe? Sim. Eu acho que é o tom de voz que eu uso nesses diálogos internos que definem muito essa questão da autoconfiança e da casca. Se eu tenho uma conversa interna onde eu me diminuo, onde eu digo não tá bom, ainda não é o suficiente, fica muito mais difícil a gente ter essa segurança para dizer o que eu não sei, porque para dizer o que não sei e ser vulnerável, a gente precisa ser muito forte, né? Muito corajoso. Sim. Eu acho que, na verdade, não é tão apreciado. Esse é o grande desafio, assim. A gente está falando aí do lance da autoconfiança, mas, de novo, eu acho que tem uma linha muito tênue do quanto dá para ser vulnerável, o quanto, de novo, você ocupar aquele espaço ali, você tem que fazer tua banca. Então, principalmente como empreendedora, você falar com o investidor, eu tendo a ser muito transparente, então falo que eu não sei, eu falo que eu sei e tudo mais. Mas, cara, não é valorizado. E aí, quando vai falar com o investidor, põe a carapuça de vendedor de carro velho, entendeu? Então... Mas será que... que tal se a gente falasse de exemplos? Assim, assim qual parte que você acha que não é valorizado, por exemplo, com o investidor? Eu entendo o que você está falando completamente, mas só para a gente... ser mais concreto. O homem falou para mim, cara, você vai falar com um venture capital, você não pode falar de tudo que você não sabe. E aí, obviamente, não é para mulher só. Tipo, você já ouvi isso também. Com o que você sabe, qual é o seu leap of faith, o que você acredita que você vai mudar, o que você já provou e tudo mais. Eu acho que, de novo, não é especificamente para mulher, mas eu acho que quando você é mulher, você realmente precisa fazer uma banca dupla E as mulheres que impressionam com ser empreendedoras, assim, elas geralmente são impressive. Assim, você vê a Leila do Beleza Natural, não sei o quanto vocês conhecem, mas é uma empreendedora que, cara, ela saiu do nada, ela era filha do porteiro, entendeu? Tipo, você fala com a mulher, tipo, a gente fez vários programas pela Endeavor, que ela estava em Harvard, era eu estava como Endeavor na época, mas não era como empreendedora e só ela de empreendedora na sala. E aí, ela, assim, tem que stand out, entendeu? Ela tem que, assim, e ela é maravilhosa e ela stand out mesmo, ela tá sempre impecável, como beleza, né, também o business dela é disso, mas, entende, beleza, né, dela, e ela, eu acho que tem um espaço ali que tua vulnerabilidade é apreciada quando você já tá num ambiente muito seguro. Quando você já chegou lá. Eu acho que talvez, eu não sei se eu entendo o que você está falando. Tipo, ninguém pode falar para o VC, quando você está numa fase de business, né, inicial, que você não sabe tanto, você está provando. Tipo, sim, você tem aqui suas hipóteses, tem que falar com muita clareza para suas hipóteses. Você não vai falar, veja bem, eu não sei de nada.
Assim, sabe? Eu tô numa super exploração aqui, pode ser verdade, mas não, ó, isso é o que eu já sei, isso eu já provei, isso que eu já aprendi, blá, blá, blá. De novo, não é exclusivo da mulher, mas eu acho que como tem tão pouca mulher, você tem que mostrar que você tá sabendo. Não, eu não acho, exato, eu não acho, talvez a gente esteja falando exatamente a mesma coisa, talvez, eu não acho que a gente tem que ser frágil e se mostrar frágil e se mostrar que não sabe o que está falando, né? Inclusive tem que falar com propriedade e com... Exato. A gente Mas eu acho bem difícil. Não, tá tendo um delay, eu acho que a gente tá falando juntas, não sei. Eu sim, concordo 100%, você não vai se expor à sua fragilidade em momentos errados, né? E tem a forma de você ser vulnerável também. Talvez a Leila, não a conheci pessoalmente, mas ela consiga mostrar, consiga minimizar e mostrar as áreas que ela não tem profundo conhecimento, mostrando como ela minimiza essa falta desse conhecimento com outras áreas de conhecimento que ela tem. Isso que eu quero dizer, né? Você mostrar, lógico, você não vai se mostrar uma pessoa fraca, inclusive se você não for, né? E para você estar num momento de falar com o VC, levantar uma grana, ou estar num lugar de Harvard, que, né, you have the right to stand out, né? Você não precisa se diminuir por isso. Mas eu não sei, eu acho que quando você faz as pazes, mesmo numa reunião com VCs, né? Não sei, a gente vai apresentar para o board resultados. Tem coisas que vão bem, tem coisas que não vão. E let's talk about this, né? Porque lógico que sempre tem uma narrativa, e a narrativa tem que ser forte, né? Mas você não precisa ser perfeita. Mas você sabe o que eu penso, assim, eu até na minha trajetória na RD, eu vi muitos homens jovem, ainda pouco preparado, mas com um baita talento, mas pouco preparado, querendo posição de liderança. Quero ser coordenador de vendas e às vezes até sendo um pouco invasivo e incisivo nesse desejo. E aí, por outro lado, eu vi mulheres incríveis, com uma baita capacidade, inclusive quase nata de liderança, já meio que liderava, só não tinha essa posição, que se sentiam não preparadas para ser coordenadoras. E aí o que eu comecei a reparar é que o homem, ele foca e ele trabalha muito mais em cima do que ele é bom ou do que ele acha que ele pode fazer e do desejo dele. Já a mulher, até quando ela... Eu nunca fiz isso que a Renata está falando, nunca falei com uma venture capital para captar fundos, né? Mas eu imagino que deve ser o mesmo cenário. Então, eu, quanto mulher, querendo angariar algo que eu quero, eu sim tenho desejo, mas eu acabo naturalmente olhando e tendo mais autoconhecimento no sentido das minhas falhas, dos meus gargalos, e aí montar um pitch foda e ser muito convincente, eu preciso sim deixar isso de lado. Só que eu sinto que a mulher entra muito mais em contato com as suas falhas do que o homem. Esses homens em questão, eles muitas vezes não veem... cara, você acabou de começar a sua carreira, como você já quer ser coordenador? Ou a tua empresa nem tem uma proposta de valor tão forte, como que você quer um investimento? Já a mulher não, a mulher ela já começa a conversa sabendo desses problemas, porque ela está mais habituada e mais condicionada a olhar para isso. Entendi, é mais ou menos isso, Rê, que é mais ou menos esse cenário assim, né, que você tinha trazido, ou viajei? Eu acho que tem um lado de verdade, eu acho que não é a generalização, acho que é homem e mulher, eu acho que só tem um lado de que a gente, assim, na média, as mulheres fodas que eu conheço, elas podem mostrar a vulnerabilidade delas, geralmente quando elas já chegaram lá na mesmo. posição de foda. E aí, exato, até lá, ela tem que dar uma boa vestida na carapuça. Então... Sim. Mas eu acho que esse é um aspecto assim, ó, que o corporativismo ele lida muito mal com a questão emocional da coisa. Por quê? Porque a gente espera uma característica mais masculina, mais racional das pessoas, tanto de quem que eu vou trabalhar, quanto com a liderança. E quando a mulher expõe sua vulnerabilidade, ela está sendo
Eu, né, com as minhas enrolações na hora de falar, ela está sendo mais emocional. E isso não é muito bem aceito ainda, né, no mundo corporativo. É muito valorizado na média. E tem um ponto que a Renata falou agora, que eu acho que aí entra até o que eu entendo como uma devolução, né, até para a sociedade, assim, a gente que, entre aspas, já conquistou um espaço, já meio que galgou posições, e aí a gente tem que fazer esse uso do espaço para mostrar que é possível se mostrar vulnerável, para mostrar que não precisa saber tudo, mas eu concordo, não foi sempre assim. Eu me sinto mais confortável de fazer isso hoje, que eu cheguei numa posição executiva. Uhum. E outra coisa, acho que além disso, assim, acho que é colocar a serviço das demais que ainda estão trilhando o caminho que eu já trilhei, para mostrar que é possível. Com parcimônia, eu concordo, acho que não dá para a gente se expor muito, a gente tem que calcular a rota. Acho que talvez essa seja uma grande diferença entre homem e mulher. O homem não calcula muito, vai lá e fazendo. A mulher meio que tem que dar uma calculada, dar uma dosada, que eu posso me expor aqui, não, montar essa estratégia de para onde está indo e quanto vai se expondo. E eu acho que sim, à medida que a gente sobe nesse senso comum de carreira, a gente coloca isso a serviço das demais, mostrando, bom, eu que estou aqui posso falar que se eu tenho 2 filhos e eu estou trabalhando de casa 6 horas, eu preciso encerrar o meu expediente, seja o que estiver acontecendo, porque é a hora que a babá vai embora e eu preciso dar atenção para os meus filhos. Eu posso fazer isso. Então, se eu fizer isso, aqui está lá, sei lá, uma auxiliar de compras, não sei, qualquer função que seja mais operacional e dependa amém do seu gestor, ela vai olhar, poxa, se ela faz isso, então essa empresa permite que isso aconteça. Então, a gente tem que usar da nossa posição para dar esses exemplos. Até vou trazer um depoimento pessoal, assim. Quando eu comecei a cogitar a hipótese de ir para a ANEEL, e a minha filha estava com 8 meses, a menor. E a primeira coisa que eu pensei foi, não, né? Com um bebê pequeno, como é que eu vou assumir uma posição executiva numa empresa que vai ter uma mega expectativa sobre mim? Foi minha primeira reação. Eu estava bem na outra empresa, bem o suficiente, né? Estava feliz ali, mas uma pontinha que nem a Juliana falou assim, se eu não estou aprendendo, se eu não estou sendo desafiada, está faltando alguma coisa. Conectou com essa oportunidade e a primeira barreira foi minha. Não, mas com 2 filhos pequenos, sendo que uma não tem 1 ano, eu amamento, eles vão querer que eu vá para São Paulo, né? Como é que eu vou fazer isso? Meu primeiro ímpeto foi dizer, não, nem vou olhar. Daí eu fui olhar, comecei a me interessar, toda a parte do desafio que estava me faltando estava ali. E aos poucos eu fui fazendo essa reflexão do porquê não. Porque eu sou mãe? Porque eu sou mulher e aí não dá para ser ambiciosa? Porque a minha eu tinha uma personagem interna que dizia, o que tu quer mais? Já não está suficiente onde tu chegou, para que mais? Mais vai te demandar abrir mão de coisas, te colocar mais em risco e trazer complexidade para a tua vida. E aí eu pensei assim, poxa, em primeiro lugar, se fosse um homem, nem estaria talvez fazendo essas perguntas. Então já começou errado, vamos voltar, volta tudo. Peraí, eu quero mesmo isso, quero por quê? Aí eu fui fazendo outras perguntas que foram me levar à decisão. Mas uma das coisas que eu fiz também nesse processo foi chegar para o cara que ia me contratar e dizer para ele, olha, a gente já conversou várias vezes, a gente está se dando bem, o negócio parece que vai funcionar. Só queria te dizer uma coisa, eu sou uma mulher de 43 anos e que tem 2 filhos. E se tu vai me contratar o pacote completo. E, eventualmente, eu não vou poder estar disponível tantas horas ou tantas viagens, porque essas coisas existem na minha vida. E eu tive que tomar coragem para falar isso, colocando até em risco de ser contratado ou não, porque para mim isso era essencial, e funcionou. E eu tenho sido muito respeitada. A pandemia me ajudou, não estou precisando ir para São Paulo, né? Então, essa parte eu resolvi por enquanto. Mas sobre horários, sobre demanda fora de horários, sobre saber que estamos confinados em casa com as crianças juntos, eu tenho completa compreensão, não é um assunto. Né? Então, poder dizer isso também levou um tempo. Talvez em outros momentos, para outras posições, eu não teria me posicionado tão forte assim, para poder abrir espaço para as demais. Então, assim, sim, para me contratar tem que levar o pacote completo. Porque quando a gente olha e diz, não vou, é porque eu penso que eu tenho que fazer exatamente aquilo que
generalizando, a gente só está fazendo generalizações, mas é didático, tá? Que um homem não faria. Um homem não pensaria se ele pode ir a São Paulo, ele não pensaria que se ele tiver que extrapolar o horário, né? Eu estava amamentando, eu pensava, não é uma coisa. Aí eu tô falando de fisiologia, o homem não amamenta. Então, assim, não tem essa limitação. Mas fora essa fisiologia, você não está falando de nada mais. A gente está falando só dos papéis que a gente exerce na sociedade. E vai caber a nós redefinir esses papéis. Mas poder dizer que sim, esses papéis, eles têm que coexistir, porque eu acho que a gente parte do... Quando a mulher diz eu não quero, e eu já fui essa mulher. Quando eu tive o primeiro filho, eu já parei para pensar assim, eu não vou subir um degrau, porque vai me demandar mais. E o que eu estou podendo fazer agora, o que eu quero trazer de exemplo, sim, demanda mais, é óbvio, mas também dá para negociar. Mas também dá para botar no pacote. Ô, Mi, eu acho que um homem não negociaria. Se fosse um homem nessa mesma situação, ele acha óbvio. É óbvio que eu tenho que sair às 6, eu tenho filho. Ele não ia depreciar. Isso que eu ia falar, ele já tem o direito. Naturalmente, né? Exatamente. Ele não tem. Vocês estão falando muito sobre... falando muito sobre trazer isso para o consciente, né? Existe parece que a gente cozinha um sentimento e faz aquilo derreter e ficar da forma mais pura para a gente conseguir externalizar de uma forma que não seja julgado como fraqueza, ou como uma chatice, ou como um overreacting, ou qualquer coisa que seja. E aí, depois de tudo cozido e bonitinho, a gente consegue externalizar isso e realmente galgar, né, próximos passos, e aí entra o risco e etc. O que também é um processo mais cansativo, e aí que entra essa parte de olhar para dentro e se conhecer, né, aprender a cozinhar direito essas coisas dentro da gente primeiro. Né? Gente, eu não sei se eu vou falar uma coisa absurda, mas assim, eu acho que a beleza da integração, né, da diversidade, são papéis diferentes, inclusive funcionais que a gente tem, né, como um exemplo, e talvez o principal seja esse da amamentação, do vínculo da mãe com o filho. Lógico que tem que ser uma construção do vínculo do pai com o filho também, e eventualmente a evolução dos dois papéis. Então, não estou advogando de forma alguma que contra isso, muito pelo contrário, né? E tem essa coisa que é incutida da nossa cabeça ao longo do tempo, o papel da mulher, a fazer... Eu acho assim, de forma bem objetiva, quando a gente vai, qual que é o desafio? Tem desafios de femininos ao longo da sua trajetória. Quando você chega na alta liderança, o que eu sinto é muito mais um desafio invisível desse papel que me foi ensinado. Então, assim, vou dar um exemplo prático. Meu marido, companheirão, cara, a gente divide aqui milhares de coisas. Sim, não podia ter escolhido um marido melhor. E eu faço questão de dar esse exemplo para os meus filhos, de ensinar coisas, né, explicar, não é só a menina que tem que estar arrumadinha, você tem que estar arrumadinho, ou fazer meio que igual, faço com os meus sobrinhos, sou a tia maluca, né, nessa linha. Mas, de fato, tem um processo decisório aí. Se você queria se afastar do teu filho, se isso é aceito para você, porque você é o teu consciente, né, de fazer as pazes com isso. Talvez para a próxima geração seja mais fácil, para outra geração seja mais fácil, e assim sucessivamente. O ponto que eu acho que é relevante aqui é a gente se perguntar. E a gente olhar para dentro toda vez, é fazer essa pausa mesmo que você fala que você fez, né? Vou te dar um exemplo que reforça o ponto que você está trazendo, Mi. O Summit que a gente tem anual, infelizmente esse ano a gente não vai ter por causa da pandemia, mas o ano passado foram 12 mil pessoas, né? A gente estava numa corrida maluca para conseguir botar o maior número de mulheres no palco. A gente chegou, acho que em quase 40% de speakers mulheres, mas com um esforço sobrenatural, assim, totalmente desproporcional. Quando a gente liga para a mulherada, independente de nível hierárquico, a reação da mulher é dizer, vou tentar me organizar, vou ver como que eu faço, vou ver se esse dia da viagem, e o homem aceita na hora, ponto. Ponto. E assim, é porque o mundo é injusto, é porque é programação, então cabe a nós reprogramar. Sim. Cabe daqui para frente, e eu advogo que seja na base parecida do que a gente está fazendo aqui, com reflexão e diálogo, né, porque eles também não têm culpa de estar nesse papel, nós não temos de estar nesse papel, assim como eles não têm também, e os homens que são do meu círculo, né, que tem, que também tem, que são inteligentes, né, que tem um raciocínio lógico e tal, já usando o exemplo do meu próprio marido que eu usei aqui, várias situações que ele me traz, você já notou isso? Ele de jeito nenhum, eu falo,
uma mulher se sentiria assim, assim, assado. E eu vejo que ele processa, realmente, para ele não é aquilo, não é intencional. Simplesmente é. Eu vou dar um último exemplo. Eu estava, não vou falar nomes, mas eu estava ouvindo uma mulher super bacana que teve um pick-up aí do vídeo, ela fez um TED Talk, e teve um monte de views, né, viralizou, e ela estava contando o processo, desde quando ela recebeu o convite, né, e ela estava abrindo o coração, assim, da forma super vulnerável, se aceitava, se não aceitava, como ela se preparou, como ela scriptou, como ela, sabe, do tipo assim, ela sofreu até o último segundo, e é uma mulher segura, sabe, uma mulher firme, né? O meu marido fez 2 TED Talks, um no Marrocos, outro na Grécia. Cara, acompanhar o processo dele de preparação do TED Talk foi tão diferente do que ela me contou, e que eu acho que exemplifica muito bem o homem e a mulher. Ela ficou o tempo inteiro se cobrando. Será que eu vou ser perfeita? Será que vão gostar? Será que isso? Será que aquilo? Será que aceito? Será que não aceito? Será que vai dar tempo? E ela falou que ela se boicotou até o final. Ela quase cancelou a viagem, ela quase agradeceu que não deu certo num certo momento. Meu marido, ele curtiu pra caramba. Ele aceitou, falou, começou a só bolar. O que eu vou falar? Qual vai ser a história? Qual vai ser a narrativa? Viajou feliz. Tudo bem, são pessoas diferentes, mas eu acho que exemplifica por que o processo precisa ser assim, tão mais pesado. Né, por um lado, e o outro curtir e fazer o que é natural. Pô, vamos fazer, vai ser legal, vou aprender. Até usando esse exemplo, Ju, e dentro de 2 mulheres, eu sou casada com uma outra mulher, uma data scientist, totalmente analítica e pragmática, e eu sou muito mais espontânea do que ela, assim, e menos pragmática. E as 2 são convidadas constantemente para palestrar, hoje não mais, né, mas para fazer webinar, enfim, e a forma que as 2 lidam com isso é muito diferente dentro do âmbito de mulher. Mas também eu olho que o cenário dela e a criação dela foi muito diferente da minha. Eu sempre fui criada por uma mãe solteira, uma mãe solo, e uma mãe solo que, contradisse todos os aspectos do machismo na sociedade na época dela, e, baita mulher forte. Então, eu não tenho a percepção que a Larissa, minha esposa, tem, de que eu tenho que ser perfeita em tudo que eu faço. Eu acho que se eu for ok, já tá bom. E a Lari não, a Lari chega a ficar com dor de estômago quando ela é convidada para palestrar. E eu não, eu me preparo 2 horas antes, assim. Então, eu acho que até dentro das mulheres, a forma que as mulheres foram criadas, o exemplo que ela tem no âmbito familiar, eu acho que isso já muda também bastante, né? Até deve ter muita mãe ouvindo a gente, e eu acho que isso é bem importante enfatizar, né? O quanto o papel da mãe ele é importante na hora da mulher ter segurança, da mulher aceitar desafios que ela não está 100% pronta. Eu acho que isso faz toda a diferença também. Ana, eu acho que você queria falar alguma coisa, né? Porque você estava... Já não lembro mais, Lígia, já foi. Acho que perdi o timing aqui. A gente está seguindo meio que para o fim. Eu acho que para finalizar, eu gostei muito desse cenário diferente. Acho que a Rê trouxe um cenário diferente e uma opinião, uma visão diferente. A Mia, a Ju, a Ana. A Ana, eu acho que ela tá mais na visão de observação, né, Ana, assim, no sentido de querer questionar e se questionar. E eu achei que isso é muito importante, porque eu acho que, no fundo, são esses perfis de mulheres. As mulheres têm conflitos diferentes, têm forma de encarar diferente as coisas, mas eu fiquei muito curiosa, assim, com a questão do risco, né? Quando a mulher resolve aceitar um risco e quando a mulher não resolve aceitar, correr esse risco. Eu acho que isso é bem importante quando a gente fala da mulher no ambiente corporativo e da mulher querendo crescer no ambiente corporativo, porque esse é exatamente o nosso público. E aí a Ju falou, cara, tem formas de você saber se você está minimamente preparada para assumir esse risco ou não. E aí eu queria que a gente falasse um pouco disso. Qual que é o processo interno e até mesmo o autoconhecimento que a gente precisa ter para saber, cara, estou preparada para esse desafio, não estou? Ou estou me sabotando, não estou? Eu acho que vale a gente falar um pouco disso. O que você diria aí, Ju, sobre esse tema? Cara, mas eu já disse tanto. Querem as outras falar e eu fecho? Porque eu já... Pode ser também. É que foi você que lançou essa. Tem como saber, tal. Então, mas
todo mundo que quiser falar está aberto. Eu achei bem intrigante, assim, a Ju falou dos 70%, né? Cara, eu sinceramente acho que o que movimenta a gente é mais a vontade de estar na cadeira do que o sentimento de que eu tô preparada, sabe? Eu quero tanto essa cadeira, eu quero tanto esse desafio, que eu vou internamente trabalhando que, cara, talvez agora seja a hora mesmo. Então eu vou arriscar, eu vou para entrevista. Eu dificilmente seria aquela pessoa que precisa de 100% dos bullets da descrição de cargo para me inscrever. Então eu acho que tá muito... E aqui eu tô arriscando uma resposta, né? Eu acho que tá muito mais no quanto eu tenho clareza de que essa é a posição que eu quero e eu vou me preparar na jornada, do que eu ficar procurando internamente de, tá, isso eu conheço, isso eu não conheço, sabe? Eu acho que o que vale o risco é talvez a paisagem que eu quero ver enquanto eu tô voando, assim, né? Quando eu dou o pulo, assim. Eu acho que é mais isso que... saber onde você quer chegar, né, Ana? Tipo, é saber o que você quer mesmo. É saber o quanto eu quero, onde eu quero chegar, o que essa posição conversa com o que eu quero para mim, e muito mais do que se eu tenho condição ou não de sentar lá, sabe? A Lígia estava perguntando, só porque deu um glitch aqui no áudio, a pergunta da Lígia foi como a gente sabe se a gente está preparada para assumir risco, assumir o risco ou não, né? Onde que é esse fine line? Vou falar um pouquinho aqui, não sei se Mi, Maria, Rê, querem se arriscar? Não, eu ia falar assim, acho que tem formas de ver, né, como assumir o risco. Se assumir uma posição, né, eu diria que você tem os seus pilares de sustentação. Então, vamos dizer, né, eu assumi a posição de CRO, que eu nunca tinha feito antes nesta composição, neste tipo de empresa, né. As experiências que eu trago são relevantes, né. O que fica de fora que eu não tive a oportunidade de experimentar, né? Como que eu diria até quase que num processo de quando você vai assumir um risco, você vai, sei lá, saltar de paraquedas, você não se informa sobre o que é saltar de paraquedas, você meio que calcula esse risco. Eu acho que é nessa mesma linha, porque assim, às vezes você quer muito saltar de paraquedas, mas não existe não existe esse setup, né? Então, acho que é muito na linha. Acho que tem um tanto de propriedade sobre o tema, né? Eu acho muito difícil você mudar tudo ao mesmo tempo, sabe? Você mudar de mercado, mudar de tipo de posição, mudar de cidade / network, sabe? Então, acho que algumas ancoragens você tem que ter para ter uma aceleração, né? Então você fica muito fragilizado e, de repente, você não entrega. Por isso que eu chamo dos 70%. E muitas vezes você sente que você tem 40%, às vezes você fala, eu já tenho 100%, dependendo né, de onde está a tua... Mas acho que é por aí, você dá uma calculadinha no risco. Eu acrescentaria essa história do porquê, que foi, para mim, o que fez toda a diferença quando eu decidi dar esse passo. Assim. Eu vou aceitar isso por quê? Porque daí faz sentido o risco ou não. Sim. Porque o risco ele vai estar lá, maior ou menor, calculado ou não, o medo vai estar lá, presente em maior ou menor grau, mas quando eu entendi o porquê que eu queria, aí fez sentido mesmo, daí foi quando eu disse, então eu vou com medo mesmo, porque tinha um significado dar este passo dentro da minha história, dentro do meu propósito mesmo, falou assim, a gente fala tanto aí de propósito e tal, eu acho para mim tinha um porquê, não era só o passo pelo passo, o cargo, o dinheiro, tinha algo mais, assim, eu decidi que valia a pena correr qualquer risco que fosse, eu pensei, eu dou um jeito porque estava conectado com o meu propósito, assim, acho que isso faz diferença. Sim. Eu como empreendedora, assim, gente, eu sinto que tem falar de risco no final é o que você quer, né? Então tem muito a ver com o que a Michelle falou, tipo, eu tenho um mentor meu que fala que você tem que empreender se for inevitável, né? Putz, eu vi que era inevitável, eu falei com pessoas legais, né? Fui lá para a RD,
conversei com pessoas incríveis que falaram, putz, adoraria estar ao redor dessas pessoas, mas era inevitável eu empreender, eu não conseguia enxergar em nenhum outro lugar. Eu acho que sim, aí você não vai estar preparado, principalmente quando você é empreendedor, você está querendo um negócio do zero, você não vai estar preparado. E aí, quando você pensa em carreira, é a mesma coisa, né? Eu acho que numa perspectiva é tão menos, do tipo, o que pode acontecer? Você vai ser demitido, né? Enfim, você pode queimar seu filme, obviamente, mas o que pode acontecer de pior? Eu acho que é um pouco de você olhar para isso e falar, o que é o worst case scenario, né? Tipo, o que é o pior? Tipo, e você falar, putz, eu acho que eu dou conta. Acho que eu fiz bastante coaching para tomar minha decisão, né? O meu grande risco de empreender. E aí foi muito esse processo, de ser inevitável. Tipo, realmente eu quero muito isso mesmo, porque eu não me enxergo sendo muito feliz em fazendo qualquer coisa outra. E, né, essa jornada empreendedora, todos os dias você pensa, é isso mesmo? É isso mesmo? Vai tomar tanta porrada, é isso mesmo? É isso mesmo. E aí, você tem que ter muita certeza dessa sua verdade interior é isso mesmo que eu quero estar vivendo, porque é difícil, é isso mesmo que eu quero estar vivendo, tá tudo bem. Eu vejo a jornada empreendedora muito parecida com vendas, né? É muito não na cara, é muita porrada, é mais não que sim. Então, eu consigo imaginar um pouquinho de como que é empreender no Brasil. Eu acho que o lance no final é que você necessariamente não está preparado, porque você não faz a menor ideia do que vem para frente, entendeu? Todas as fases que você vai ver do negócio, você vai criar tudo do zero. Então, óbvio que você não está preparado, é óbvio. E aí o lance é, tipo, você tá a fim de aprender, você vê esse porquê grande por trás, esse propósito, e você traz as pessoas certas para a sua jornada, os mentores, a rede de apoio. Eu acho que, de novo, vale muito exatamente as mesmas coisas para a carreira. Você buscar a rede de apoio, as pessoas que você vai pensar junto os seus desafios de carreira, buscar os mentores e mentoras que vão te ajudar nessa jornada de quando você entra no seu impostor syndrome e tal. Mas no final, o fato é a gente vai estar despreparado e o risco no final, você vai ficar parado. Então, eu concordo muito com o lance da Michelle de parte do porquê, do propósito, de você estar comprado com aquilo. Eu acho que o lance de ser inevitável nesse sentido. E aí olhar de verdade e relativizar e falar o que é o pior que pode acontecer. Tipo, tudo bem, no meu caso eu posso perder todo o meu dinheiro. Mas... Mas eu acho que principalmente, de novo, cara, no nosso mundo do privilégio, né? Então, exato. Vi tanta mulher incrível na periferia que realmente podia perder tudo e era um risco muito grande, tipo, a comida dos filhos delas, entendeu? E aí, cara, essa sim, tem que olhar e falar, realmente, o que é o pior que pode acontecer? É uma coisa muito grave. Sim. Mas, sério, tipo, o que é o pior que pode acontecer, entre aspas, com a gente, né? Nossa reputação, não sei, eu sinto que tem um lance muito forte de relativizar e falar, cara, let it go, vamos pra cima, tá afim, corre, né? E necessariamente a gente está despreparado e necessariamente a gente tem que correr atrás, como a Juliana falou. O mais legal é isso, você tá fora da sua zona de conforto pra cima, entendeu? E fala, eu vou aprender, eu vou me movimentar, mas obviamente depende de onde a gente veio, depende da gente consolidar essa vontade interior. Então, não é para todo mundo sair da zona de conforto o tempo inteiro, né? Não é saudável psicologicamente. Mas se você está fortalecido, eu acho que nessa circunstância que a gente tem de novo, de privilégio de falar, putz, tenho tanta coisa, né? Tô afim de aprender, tô afim de correr esse risco. Acho que tem muito esse lance de olhar para dentro e saber do porquê e olhar para trás e falar qual que é o pior que pode acontecer, sabe? Eu acho que você assume o risco por opção ou por falta de, né? Muitas vezes esses exemplos que você está dando das mulheres da periferia, porque não arriscar é um erro certo, né? Mesmo que arriscar seja tão pesado para elas, né? Então, acho que é meio parecido com a gente. Talvez eu fui para um lado mais de capacidade funcional, né? Acho que se unir isso ao propósito, e se não for loucura, né? Loucura do tipo, né? Eu aceitar uma posição numa metalúrgica para uma coisa, ou uma coisa super regulada, né? Tipo, se não tiver esse distanciamento, por que não, né? Tem um risco que, para mim, assim, eu não topo correr, é o risco de ser mais ou menos, sabe? No final é esses diálogos consigo próprio, né? Eu tô a fim de abrir mão, que é? Eu tô risco de ser mais ou menos,
né, numa posição que você vai começar, é um desafio, sempre você vai ser mais ou menos, aí você vai correr atrás de ser Não, desculpa, Rê, o que eu quis dizer assim, é o risco de levar uma vida mais ou menos, sem a intensidade, sabe? Então, quando você tá com essa possibilidade de dar um passo que tem as suas incertezas, que tem os seus riscos, cara, não é isso que vale a pena, assim, não é essa adrenalina, assim, que faz mais sentido, né? Então, eu acho que quando eu decidi ser mãe, ser consultora, né, continuar casada, porque demanda bastante atenção também. Quando eu decidi manter todos os papéis que eu mantive, foi uma decisão de ter uma vida intensa. Eu quero tudo e eu quero tudo junto. E aí eu vou pagar o preço por isso, mas é porque eu não quero ter uma vida mais ou menos ou emocionalmente estável. Para mim, não é essa história que eu quero contar, assim. E aí é escrever uma história intensa. Incrível. E se arriscar. Gente, eu sei que a gente está caminhando. Sim, vamos embora. Eu não posso deixar de dizer uma coisa, porque a gente tem um perfil até, não é à toa que estamos aqui, porque temos um perfil semelhante com focos diferentes. Mas para aquelas mulheres que decidirem não sair da zona de conforto, eu só queria dizer que está tudo bem, desde que isso também seja uma decisão interna. Sim. Também tenha essa pergunta do porquê. Porque para que não seja algo, eu não fui porque eu tive medo, porque eu me senti menos, porque eu, sabe? Mas também tá tudo bem, né? Se não quiser ir, se quiser ter uma vida mais tranquila, dentro da zona de conforto, desde que seja uma escolha, de que isso não seja realmente resultado de uma opressão social, machismo estrutural. Mas a reflexão, pelo menos, ela tem que existir. Acho que a gente nunca vai saber a resposta real. Eu faço uma relação muito, assim, muito mundana, né? A história de depilar ou não depilar. A pessoa diz assim, não, eu escolho depilar porque, afinal, eu me sinto melhor. Não, você se sente melhor porque a vida inteira foi ensinado para você que as mulheres precisam se depilar. Então, assim, não é exatamente uma escolha. Né? Na verdade, se não tivessem te ensinado que pelo em mulher era ruim, será mesmo que você teria se depilado? Então, é nesse nível de reflexão que a pessoa precisa pensar sobre a carreira também. Assim, eu estou subindo porque alguém me disse que eu tinha que subir, ou eu estou ficando porque alguém disse que mulher só podia vir até aqui? Acho que a minha bandeira já é que os homens se depilem também. É ruim para todo mundo, né? Muito bom, né, gente? Acho ótimo. Eu levanto essa bandeira aí também. Gente, e partindo para o final, a gente tem uma oferta super legal. Eu queria que a Ana falasse um pouco do projeto que ela tem, exatamente com essa ideia de estimular que a mulher se olhe um pouco mais e trabalhe de dentro para fora no caminho do empoderamento. E vai vir oferta para as nossas audiências. Ó, a gente está ficando chique, né? Tem até brindes para a audiência. Ana, conta um pouquinho do teu projeto, qual que é a ideia, e para quem se interessar, quiser participar aí desse lançamento, a gente vai ter um link para cadastro, um link de uma landing page para cadastro. Legal. Então, essa reflexão que eu vim fazendo individualmente sobre o meu empoderamento, né, sobre eu tomar as rédeas e eu viver as consequências das decisões, né, com bastante coragem, tá? Eu vim conversando com muitas mulheres ao longo do meu trajeto. E a gente percebeu que quando a gente tem com quem conversar sobre, né, a tal da sororidade, fica menos difícil, né? Quando a gente está se sentindo sozinha e achando que é só a gente que está passando por isso, fica mais difícil. Então, eu tenho um projeto junto com a Valéria, que é um projeto de coaching em grupo, para a gente falar sobre empoderamento feminino, principalmente nessa perspectiva do de dentro para fora, né? Aquilo que está na minha zona de influência e que eu possa me sentir suficiente, ou até mais do que suficiente. É um trabalho para a gente fazer isso com outras mulheres ao mesmo tempo, né, da gente se ajudar. E aí a gente o que eu estava conversando com as meninas do Startup Women, né, da gente fazer uma sessão de coaching em grupo para a audiência delas, no dia 3 às 17, das 17 às 19, para a gente, nessa linha de como é que a gente atinge mais mulheres e como é que a gente consegue ajudar mais mulheres a gente usar
o que as meninas estão construindo, a rede de apoio que as meninas estão construindo para a gente colaborar também. Ótimo, que legal. Quantas vagas são, Ana? Porque eu acho que 10. 10 vagas. Uma é minha, aquelas. Uma é minha. Já Legal. temos 5 ocupados. Agora são só 5. A ideia é ser um ambiente de bastante segurança psicológica para a gente se entender melhor e se ajudar, né? Uhum. Então, é muito Legal. do conteúdo que a gente trouxe aqui. E aí, para você que estiver assistindo a gente, vai ter um link embaixo desse vídeo, ou no YouTube, ou se você estiver na própria landing page do vídeo, vai ter um link para você poder se cadastrar e se cadastrar logo, porque são vagas limitadas. Aquela, né, a vendedora já atuando. Gente, obrigada demais, assim, eu acho que foi muito legal, a diferença de perspectiva foi muito rica, eu sinto que a gente falou muita coisa, mas eu acho que para cada uma de vocês, assim, para cada um do posicionamento que vocês deram, vai ter uma mulher para se identificar, assim, vai ter alguém que, vou gostar mais do que a Ju falou, ou mais do que a Renata, ou mais do que a Michelle, ou mais do que a Ana, porque é exatamente isso, as mulheres estão em estágios diferentes, né, e foram criadas de formas diferentes. Então, só tenho a agradecer, eu amei, achei que foi um baita conteúdo, muito obrigada mesmo pela participação. Foi super legal mesmo, muito obrigada, gente. Somos plural, né? Então, a discussão trouxe bem isso à tona. Muito massa. Amei, gente. Obrigada vocês querem também. divulgar redes sociais, site da empresa de vocês? Tipo, sei lá, quero conversar, trocar uma ideia com a Renata sobre o projeto dela. Vocês querem fazer essa divulgação? Se quiserem, espaço aberto. Gente, vocês... LinkedIn, tá? Eu tô sempre on, é ferramenta de trabalho, então Michelle Martins Nelly, vocês me acham fácil. Lá, eu tô sempre com ele aberto, então pode me procurar por lá. O meu canal pelo LinkedIn também, Renata, tem um nome de solteira difícil, Schwarker, antes do Citron, mas o site hoje do meu negócio é cantinhodobrincar.com.br, mas a gente está agora mudando a marca. Então, é mais fácil buscar no LinkedIn, que eu espero que em algumas semanas a gente já não tenha mais o outro site. Yes. Maravilha, gente. Pode ir? Eu preciso ir. Beijo. Vamos finalizar. Gente, obrigada, gente. Boa noite. Um beijo, obrigada, valeu. Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau. E aí, Marys? Foi. Podem ir. Você não parou de gravar ainda. Podem ficar também. Você tá gravando. Não, tudo bem, eu vou cortar isso depois. Tchau, meninas. Era isso que vocês queriam? Cara, além de mais do que a gente queria. Foi muito legal. Obrigada, viu, Ju? A tua pergunta, Ju, você tem algum minuto de segurança? Eu falei, gente, vou trazer ela para sentar aqui do meu lado, viu, me descabelando para mim. Mas sabe o que é? É que você passa muita segurança, você tá num posto que é o que provavelmente muita mulher queria estar. Então é legal, assim, entender o lado vulnerável da Ju, sabe? Mas não parece, de verdade. Você acha que eu não transmito essa vulnerabilidade? Eu tô curiosa. Não, você é super picada 100% segura. Você é segura até demonstrando vulnerabilidade, Ju. Exato. Não, imagina, Juliana, insegura. Ela ficou triste. Não, você não faz o estilo mulher perfeita. Isso não. Mas você fala da tua vulnerabilidade com bastante segurança. Muita segurança. Parece que ela tem controle de tudo. Ela tem numa planilha todas as emoções dela. Não, exagerou total. Foi o vinho agora. Foi o vinho falando, não foi a Lígia. Acabou com 2 passas. Ô, Ju, obrigada, viu, por ter topado de novo. Não, obrigada a você. Imagina, um prazer. O Bento tá ótimo. Machucou o braço? O médico ficou apavorado, porque ele operou na quarta, dormiu no hospital, veio quinta, daí tá com o braço imobilizado. Ele quebrou o pulso, né? Tava assim, aquela hora que eu falei com vocês, tava assim, tipo, aqui tá o pulso tava assim, ó. Aqui. Andando de bike? Então tá, anestesia geral, aquela coisa toda, foi geral. Pôs pino, agora vai ter que operar de novo, fazer outra anestesia para tirar o pino daqui 3, 4 semanas. Então,
Aquele lance maravilhoso, né? Então eu falei, uma atrás da outra. Mas é isso aí, vamos que vamos. Por isso, eu acho real, assim, o que a gente estava falando, do tipo, não é só glamour, né? E não é só segurança nem controle, muito pelo contrário. Quem quer estar no controle das emoções e de tudo, não consegue ter nenhum tipo de posição assim. Porque você passa muito mais tempo desconfortável do que confortável. Talvez a segurança que passa é porque você se acostuma, que o mundo não acaba, né?